Convidamos agora o Dr. Flávio Dani Fux, professor associado de Medicina Interna da FAMED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador IA do CNPq e coordenador do IATS INCT CNPq. Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar de uma sessão qualificada como essa, para fins de uma decisão técnica de profunda implicação para a comunidade brasileira. Eu até ia fazer um contraponto conceitual, sem apresentação de slides, mas até deixei preparado algumas coisas mais ou menos óbvias, mas eu resolvi usar, até porque eu preciso dizer, não para muitos de vocês que sabem isso, desculpem pela redundância, mas como até está sendo gravado, para a formação, para, digamos assim, o embasamento de pontos de vista. Nós estamos trabalhando com coisas conceituais, que ainda não se consolidaram no entendimento dos objetivos terapêuticos. Eu sou um veterano médico, já passei de 60 e vivi isso e vivo isso. Sou uma testemunha ocular da história sobre a crença que tínhamos e ainda temos sobre efeitos em parâmetros biológicos, sem apontar, sem verificar o real impacto disso sobre as doenças de interesse. Eu não tenho nenhum potencial conflito de interesse em relação a esse assunto ou qualquer outro, eu não tenho relações com a indústria farmacêutica ou de equipamentos. Uma curiosidade, mas uma curiosidade mais do que curiosidade, né? Um orgulho científico, até que nós temos dados brasileiros nossos aqui, incluídos nessa meta-análise deste ano. O peso do mundo está sendo mostrado aqui, o peso do mundo está aumentando na ordem de meio quilo quase por década em homens e meio quilo redondo por década em mulheres. Mas no Brasil, na América Latina, e esses dados são lá de Porto Alegre, e com instintos nós ainda não achamos nenhuma solução comportamental ou farmacológica que os tenham controlado. E aqui é o nosso instinto de preservação individual. Desculpe-me pelo exemplo, mas é equivalente à minha Beagle, que está lá em casa, chamada Joaquina, e não quer nem saber. Se tem comida, ela come. Certo? Depois ficou uma semana deitada para metabolizar isso. É isso que nós estamos fazendo com a eliminação. Bom, e qual é a consequência? Também outro trabalho recente, interessante, mostrando para a mortalidade total, né, números astronômicos. Hoje nós estamos chegando à precisão cartesiana. A pesquisa epidemiológica e ensaios clínicos de boa qualidade estão tendo uma estimativa do efeito, do risco e do benefício muito preciso, intervalos de confiança bem precisos, praticamente equivalente a uma fórmula matemática aritmética. 2 mais 2 igual a 4, e com isso não se discute, já dizia Descartes. E aqui está o ponto, o nosso gol existencial. O professor Álvaro já se queixou que não consegue estar nele, né? Ao redor de 25 de MC. A partir disso, especialmente em nós que estamos nos livrando do cigarro, né? Obviamente que para lá por doença, terminamos morrendo de qualquer maneira, mas aqui pelo risco da obesidade. Bom, aí vem, como nós vamos fazer isso? Isso é uma coisa muito racional e lógica. Bom, se o peso está aumentando, se o peso é risco, nós diminuímos o peso, diminuímos o risco, ponto. Esta é uma equação, vamos buscar então uma origem até filosófica, vamos falar com Aristóteles, lógica, escolástica. A questão é demonstrar que isso é feito na prática. Se nós conseguimos isso de fato, com medidas não medicamentosas, já mostrei o slide. Está aumentando o peso do mundo, né? Nós estamos captando calorias de outros seres em cima da Terra, né? Estão indo para dentro da espécie humana. Porque se o homem está aumentando seu peso per capita, o peso da humanidade está aumentando. Medicamentos podem mexer nessa curva, até numa decisão individual ou coletiva, numa ação, quem sabe, de saúde pública, como está se propondo, quem sabe, um dia em hipertensão até com medicamentos. Bom, o enquadramento eu tenho que fazer, perdoe-me, falando disso, né? De um fato de eu estar trabalhando há 20, agora vai completar 20 anos, né, de obras publicadas, e tem outros 20 anos de estudo sobre conceitos em farmacologia clínica. Essas são as 4 edições do livro que eu edito com a professora Lenit Wanmacher e a mais recente deste ano. Lá dentro estão conceitos que vocês todos sabem, mas que
permeiam aqui, ou sustentam o meu raciocínio com dados mais objetivos que apresentarei em seguida. Estudos experimentais, realmente, os ensaios clínicos randomizados, como já foi dito, tem a primazia, o resto tudo só gera hipótese. Ele está no centro da nossa decisão, na formação, na validação de intervenções para serem usadas na comunidade. E esse ponto eu me detenho um pouquinho mais. E nos ensaios clínicos, nos desfechos de ensaios clínicos, nós conceituamos lá algo que está conceituado, mas não dessa forma, não tem encontrado na literatura internacional ou nacional, pelo menos usando esses nomes. Desfechos substitutos, todos nós conhecemos, aquele que pretende avaliar o efeito de uma intervenção sobre o real desfecho de interesse, desfechos intermediários, que seriam desfechos mecanísticos, um mecanismo que muito provavelmente vai levar a um benefício no que nós realmente queremos, que é prevenir desfecho primordial. E desfecho primordial para nós aqui não é estar gordo. Desfecho primordial é não ter um infarto do miocárdio. Certo? Pode ser primordial não estar gordinho por razões estéticas, pela conquista, pelas relações sociais. Reconheço. Mas objetivamente, do ponto de vista de doença, vida, sobrevida, câncer e doença cardiovascular, não é um desfecho primordial. E desfechos primários e secundários são desfechos estatísticos. A literatura, meus colegas da endocrinologia, brinco muito com eles, meus amigos em Porto Alegre, colegas que trabalham junto comigo no meu ambulatório. Na cardiologia, talvez nós tenhamos tido mais chance de viver isso. A dissociação entre efeitos sobre desfechos intermediários ou substitutos e efeitos sobre desfechos de interesse. Aqui tem um exemplo que eu trago da área de lipídios, num artigo publicado por nós, nessa revista, o ano passado, mostrando essa intensa dissociação entre drogas que mexem em colesterol HDL. Essa aqui é fantástica, aumenta HDL um monte, diminui LDL colesterol. Essa aqui é o torcetrapib. Mas todas elas, fora as estatinas, que teriam um perfil lipídico adequado e que são as únicas que realmente, aliás, junto com niacina, previnem eventos cardiovasculares. Enquanto que outras drogas com efeitos metabólicos fantásticos aumentam esses eventos cardiovasculares. O torcetrapib, que é uma droga que se depositava muita esperança na terapêutica de dislipidemias, age por mecanismos magníficos, mas de fato, nesse belo ensaio clínico, primeiramente mostrou um efeito espetacular no aumento da HDL, de mais de 60%. Quando apresentaram isso antes dos resultados sobre os desfechos primordiais, eu pedi uma amostra de torcetrapib, porque eu ficaria imortal do ponto de vista de concepção, matemática do risco cardiovascular. 60% a mais de HDL. Mas, no entanto, a mortalidade por qualquer causa foi 58% maior no grupo tratado de torcetrapib e eventos cardiovasculares 25% a mais. E por quê? Para chegar no ponto aqui, encerrar a minha apresentação, referente a sibutramina. Porque o torcetrapib aumentou a pressão arterial sistólica em 4 milímetros de mercúrio, além do aumentado por placebo, nesse caso, 0,4, e na diastólica 2,1. E esse, de fato, esse talvez seja a maior evidência cartesiana de risco cardiovascular. É mais de 1 milhão de indivíduos, seguidos por mais de 15 anos, com 56 mil eventos fatais, coronarianos e cerebrovasculares. O erro sistemático, o erro aleatório, foi tudo isso praticamente excluído. A cada milímetro de mercúrio acima de 115, ou a cada milímetro de mercúrio acima de 75, pelo menos, nós agregamos risco cardiovascular. E o que mais nós podemos fazer para prevenir doença cardiovascular é cuidar muito bem da nossa pressão, não deixá-la subir e promover sua redução, com medicamentos que, diferentemente dos outros, têm se mostrado eficazes na prevenção de eventos. E esse slide, já mostrado em parte, exemplifica a minha tese. Ou seja, estamos falando aqui de desfechos substitutos e de desfechos intermediários que concorrem para a produção do benefício. Um vai para o lado, o outro vai para o outro. É nítido com sibutramina. É farmacologicamente previsível. É um simpático mimético. Há muitos e muitos anos se sabe. E, infelizmente, eu gostaria muito que ela não fizesse isso, mas ela aumenta a pressão arterial, como aumenta os simpáticos miméticos em experimentos de laboratório e medicamentos simpáticos miméticos usados em diferentes contextos há décadas no mundo e no Brasil. Então, temos que cotejar essa redução de peso já mostrada em detalhes. Aqui, essa redução também do peso, como da pressão inicial, decorre do run-in de qualquer ensaio clínico.
Sempre é assim. Os pacientes no primeiro dia estão com a pressão lá em cima, depois ficam sem medicamento, só medindo a pressão, chama-se regressão à média. E a pressão do ensaio clínico realmente só começa quando começa a randomização. O resto é história natural da ambientação de pacientes do contexto de ensaios clínicos. De pressão, de colesterol, de qualquer outra coisa. É um efeito matemática e biologicamente previsível. E o grande problema está aqui. Pressão arterial sistólica muito mais alta ao correr de 6 anos. Não é uma pressão arterial mais alta porque eu subi correndo a escada. Não é uma pressão mais alta usual. Aquela com que nós vamos dormir. E isso ocorre, infelizmente, numa diferença clinicamente relevante, contrária à droga em tela. Também na diastólica, e aqui também um aumento da frequência cardíaca. E, por consequência, o único desfecho, como o Dr. Valmir já disse aqui, que nós podemos avaliar como hipótese primária, as outras vão ver o subgrupo A, o subgrupo B. Se alguma coisa não fez bem no subgrupo B, no total fez, digamos assim, teve risco. Aí num subgrupo não teve, significa que no outro subgrupo, que tem que montar o grupo total, o risco foi o dobro. Então, essa é uma questão também matemática simples. Então, nós só podemos olhar realmente os desfechos primários, aqui no caso estatísticos previstos pelo estudo. E eles se coadunam com a teoria geral. Teoria geral de riscos concorrentes. E como uma última palavra, nós não usamos medicamentos porque eles não fazem mal. Nós usamos medicamentos porque eles fazem bem. Aqui é o que nós temos que quantificar. Qual é o bem que nós queremos? É o bem dos 2,5 kg em média em 6 anos? Por razões estéticas, de orgulho. Só esse está demonstrado. Não é nos pacientes com doença cardiovascular, é nos pacientes sem doença cardiovascular. Não há nenhuma evidência de drogas nesta área que tenham se mostrado eficazes em prevenir eventos cardiovasculares. Não há nenhuma. Bom, mas na ausência, eu vou usar então por via das dúvidas, acreditando nos desfechos intermediários. Essa postura, colegas, eu já abandonei há muito tempo, como pesquisador, cientista, opinador de graça e médico. Eu só prescrevo medicamentos para meus pacientes, eu faço atividade clínica não privada, somente em hospital muito grande, um ambulatório de 3.500 pacientes hipertensos sob minha supervisão. Nós só usamos os tratamentos documentadamente eficazes na prevenção de desfechos cardiovasculares. Isso resume um lado da minha opinião. A outra é a pergunta, que foi aqui tocada e levantada. Mas e a cultura? E o mundo real? E os milhões e milhões de brasileiros consultando com obesidade? Como vão enfrentar isso? Como vão enfrentar os médicos a retirada disso? Será que esse é um desfecho primordial, menor, se a droga não tiver risco em alguém? Mas esse alguém nós não sabemos exatamente quem é. Bom, ainda bem que essa é uma decisão da diretoria técnica, dos técnicos da Anvisa, o que fazer com isso. Me pediram para dar a minha opinião, eu dei, muito obrigado. Ouviremos agora o Dr. Desirê Calegari, que é conselheiro e primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, ex-presidente e atual conselheiro do CREMESP, presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo e professor regente da disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina do ABC. Gostaria de agradecer à Anvisa, em nome do Dirceu Barbano, da Maria Eugênia, pela oportunidade de o Conselho estar aqui presente nessa reunião. Aliás, o Conselho já é parceiro da Anvisa de algum tempo e eu participante no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, onde a gente já participa de algum tempo. Quero dizer para aqueles que não sabem que o Conselho Federal, ele é uma autarquia federal que tem
responsabilidade na defesa da saúde da população e da fiscalização do exercício ético da medicina.